Antônio Conselheiro viveu numa época em que se dava uma certa anomia no sertão brasileiro, ou seja, a falta de leis, tá certo? Onde os coronéis, os grandes patrões, proprietários de terra que ditavam as ordens, e ele, de uma certa forma, vai incomodar logo de cara os secretários de terra, porque muitos dos trabalhadores explorados daquela época foram abandonando as fazendas, né, e foram seguindo Antônio Conselheiro, porque viam em Antônio Conselheiro um igual, um semelhante. Daí a diferença da função do beato, né, no sertão nordestino, né, do peregrino, do pregador, porque no caso de Antônio Conselheiro, exatamente ele pregava, ele cumpria aquilo que ele pregava, ele exercitava aquilo que pregava, diferentemente da grande maioria dos padres, que tinham seus discursos nos púlpitos da igreja, mas viviam amisiados nas casas grandes, vivendo as festas dos grandes patrões, com um comportamento um tanto quanto contraditório em relação ao discurso, ainda mais naquele ambiente de pobreza, de miserabilidade. Então, ele arrebanhou muita gente, aí incomoda um outro setor da sociedade, que foi a igreja. Você imagine um cara como Antônio Conselheiro ter contra si, indefeso no sertão da Bahia, ao final do século XIX, o poder dos proprietários de terra e o poder da Igreja Católica oficial, porque os padres reclamavam de que os fiéis não mais iam à igreja e saíam em busca da palavra do peregrino Antônio Conselheiro. Ora, um fato vai ser determinante aí, que é a parte mais importante da história, que é contextualizar, é um vício do historiador, mas é necessário, é contextualizar o evento. Então, Canudos, é importante que a gente faça aqui a contextualização do tema Canudos com relação ao momento histórico em que Conselheiro aparece com todo o seu séquito e que vai fundar o seu Arraial do Belo Monte, que passa para a história como Arraial de Canudos. Por quê? O Brasil, no final do século XIX, vivencia o grande momento da mudança do regime político, né? Onde a monarquia é substituída pela república. E nós sabemos que a república que foi implantada no Brasil não foi uma república verdadeira, assim como a independência não foi também. Né? O Brasil é o único país na história que fez a independência com o filho do dominador para ser imperador. Se você não acha em nenhum país do mundo essa história. E nós, aqui também na República, os verdadeiros republicanos históricos, né, que desde 1870 tinham feito um manifesto republicano e clamavam por um regime democrático representativo, que é a República, não foram estes os que fizeram a República no Brasil. Todo mundo sabe que quem proclamou a República no Brasil foram os ex-monarquistas, as elites, as oligarquias e, pior, utilizando o braço armado do Exército Brasileiro. Daí a gente aprendeu na escola a República da Espada. Então, por que esse cenário nacional não foi favorável a Conselheiro? Porque na concepção arraigada católica de Antônio Conselheiro, conforme eu disse aqui há pouco, onde a moral rígida católica dele é quem guiava os seus atos, não aceitava as mudanças que o regime republicano novo instalado no Brasil implementou através da Constituição Republicana de 1891, 2 anos após a proclamação da República. O que é que acontece? Primeiro, Antônio Conselheiro jamais se convenceu do imperador ter sido destituído de seu trono. Porque ele era monarquista? De jeito nenhum. Porque ele era um militante do imperialismo? De jeito nenhum. É porque, na concepção daquela época, todos aprendiam o quê? Que o imperador era o representante de Deus na Terra, que ele era sagrado. O imperador na Terra, Deus no céu. A famosa união do trono com o altar, o regime de padroado. Então, na cabeça de Antônio Conselheiro, que era o que se interpretava naquela época, ninguém poderia tirar o imperador do seu trono, a não ser Deus. Então, essa república não era uma coisa boa. Aí a república vem, gente, e institui o chamado casamento civil. Este casamento civil, claro, vai ser obrigatório e, com isso, perderá importância, relevância, primeiro, o casamento religioso, as bênçãos de Deus. Então, é mais uma agressão na interpretação de Antônio Conselheiro. Depois, também, o ensino católico, que sempre foi obrigatório nas escolas das redes públicas do país, com a República, deixa de ser obrigatório. E a religião católica deixa de ser obrigatoriamente oficial do país. Então, todo esse ensejo de medidas vão ferir a concepção religiosa arraigada de Antônio Conselheiro, que vai combater a República por isso. Não porque ele era um militante imperialista e muito menos monarquista, tá certo? E aí veio a questão basilar, companheiro, que foi justamente a implantação do novo regime de taxação de impostos para toda a população brasileira. Aí nós vamos para o popular. Você imagine seu Zé e Dona Maria no Alto Sertão de Canudos, no Alto Sertão de Uauá,
no Alto Sertão do Curaçá, no Alto Sertão do Quixadá, alguém vir cobrar dele em material, em moeda, um imposto antes dele vender seus produtos como taxação. Alguém que nunca teve uma escola, nunca teve uma instrução e, principalmente, alguém que nunca teve um apoio governamental para nada. Então, a imposição dos impostos causou uma extrema revolta. E num dia de feira, em que Antônio Conselheiro entra numa cidade aqui no interior da Bahia, Nova Açores, chamada hoje, mas na época Natuba, no momento exatamente que a população se rebelava contra os prepostos da República, que estavam tomando os materiais, os produtos que ali eles estavam mercadejando livremente, como toda cidade do interior tem até hoje suas feiras livres. Então, ele fez um discurso violento e seus seguidores quebraram as tabuletas que estipulavam os preços dos impostos. Ora, ao ele fazer isso, sem ter a consciência plena disso, ele cometeu um ato de desobediência civil. Então, ele tinha agora todos os motivos para ser preso. Ele sai de Natuba, tem um fogo em Maceté, uma tropa de linha tenta prendê-lo, mas os seus companheiros, os seus seguidores repelem essa tropa, isso causa uma certa revolta da parte da polícia, e então ele chega em Canudos, que era uma fazenda abandonada, do espólio latifundiário vastíssimo do famoso Cícero Dantas, que era o barão de Jeremoabo, certo? E então ali ele bate seu cajado e diz: aqui nesta terra de Deus eu vou fincar minha cidade sagrada. Aqui eu fundo o Império do Belo Monte. Isso se deu em junho de 1893. Inclusive, os relatos de quem o seguia diz a profecia que ficou famosa, que depois vai bater exatamente com o que aconteceu no drama da guerra, porque ali ele diz a famosa frase, a famosa profecia: aqui enfrentarei 4 fogos. Os 3 primeiros serão meus, o último eu deixo nas mãos de Deus. Querendo ou não, sejamos esotéricos ou religiosos, crentes ou não, foram necessárias 4 expedições militares para se debelar Canudos.